Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, iniciando essa nova fase da plataforma. E eu vou falar sobre um assunto que para alguns pode parecer um pouco óbvio, mas muitas pessoas não sabem do que se trata, o que é. Pode parecer óbvio às vezes porque quando a gente está inserido num contexto, a gente fica tão acostumado a falar certas palavras ou a lidar com certos assuntos que pra gente parece óbvio. E às vezes a gente acha até que todo mundo já sabe, né? Só que muitas pessoas não sabem. Às vezes até a maioria, né? Só aquelas pessoas que estão ali naquele contexto. Então é por isso que o óbvio, ou o que parece óbvio, precisa ser dito. Então eu escolhi esse assunto para falar hoje, que é sobre frequência energética e a escala Hawkins de consciência, que fala sobre as emoções e como as emoções impactam na nossa existência como um todo, né? Sim, não vou falar de tudo, claro, mas vou introduzir o assunto, né? Então, quando a gente fala assim que nós temos que a gente tem que aumentar a nossa vibração, né? Ou que a gente sente que a nossa vibração tá baixa, ou que tem que tomar cuidado porque a vibração baixa atrai coisas negativas, né? O que a gente está querendo dizer com isso? O que é a vibração? O que é isso, né? Muitas pessoas não sabem e não compreendem o que é isso. Então, tudo que a gente sente, né, tudo que a gente pensa gera energia, né? Conforme a gente está pensando em algo, a gente está gerando energia. Conforme a gente está sentindo alguma emoção, aquela emoção também está gerando uma energia, né? Então, por exemplo, eu estou assistindo um filme de terror, e esse filme gera em mim uma emoção de medo. Eu vou emanar uma energia, vou criar uma frequência, uma bola de energia ao meu redor, que vai ter uma frequência condizente com o medo. Ou então, você está dirigindo o seu carro, e aí você está no trânsito, e de repente uma pessoa começa a brigar com você, discutir, e você começa a discutir com a pessoa. Vocês estão ali gerando uma energia, que é a energia de violência, de raiva, né? E estão gerando essa bola de energia em torno de cada um de vocês, né? Então tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, vai gerando essas energias, né? Então o pensamento pode gerar a emoção, e essa emoção gerar essa frequência ao nosso redor. Tipo, lembrei de algo, essa lembrança me trouxe um sentimento, me trouxe uma emoção, né? Lembrei de algo alegre, né? De um momento que foi alegre, e eu fiquei alegre, senti a emoção da alegria. Eu vou gerar essa energia em mim da alegria, né? Ou então, se eu sinto algo, se eu sinto uma emoção e começo a pensar, tipo, sinto uma raiva, e aí começo a pensar em coisas que me dão raiva, eu vou gerando essa energia ao meu redor, esse campo de energia ao meu redor, essa bola de energia que vibra na frequência da raiva, né? Então, e como que isso é feito, né? O corpo humano, o cérebro e o coração principalmente, ele emite ondas eletromagnéticas. Isso é comprovado pela ciência. A gente tem um campo eletromagnético ao nosso redor, né? E esse campo vai sendo alimentado por essas energias que a gente pensa, que a gente emana, que a gente vai transmitindo, né, para esse campo. Então, se eu estou sentindo raiva, eu vou gerando esse campo com a energia da raiva, né? Essa bola de energia em volta de mim com a energia da raiva. Então, esse campo vai ter essa vibração, essa frequência da raiva, que é uma frequência baixa, uma energia de baixa vibração. E aí, essa bola de energia que tem ao nosso redor,
ela pode ir se transformando, né? Conforme eu vou interagindo com uma pessoa ou com outra, ou vou vivendo situações da minha vida, ou vou alimentando certos tipos de emoções ou outras emoções, essa bola de energia que está ao meu redor vai se alterando. Mas, em geral, o tipo de energia que cada pessoa emana é de uma frequência. Cada um tem uma tendência maior a gerar certos tipos de energia. Então, por exemplo, tem gente que tem mais tendência a sentir raiva, né? Então, quando a gente fala até de temperamentos, uma pessoa colérica, né, tem essa tendência mais a reagir a situações da vida com raiva. Coisas que acontecem na vida, ela tem mais tendência a sentir raiva, indignação, a ficar estressada. Tem outras pessoas não, pessoas mais melancólicas têm mais tendência a sentir tristeza. Então reage às situações da vida dela com tristeza, com melancolia, com essas energias desse outro jeito. Então cada pessoa tem um padrão de emissão dessas energias que vai gerar esse campo em torno da gente. E esse campo, essa tendência que a gente tem a emanar certos tipos de energia é o que é chamado de assinatura vibracional. Então, cada pessoa tem uma assinatura vibracional. Todo mundo sente todas as emoções, mas como cada pessoa tem tendência a sentir certas emoções, cada pessoa tem uma assinatura vibracional. E essa assinatura vibracional, ela pode ser medida fisicamente em Hertz, né? Que é uma unidade de medida. E quem fez isso foi o David Hawkins, que foi um médico psiquiatra, e ele escreveu alguns livros também. Ele teve diversas experiências espirituais na vida dele, mas pelo que eu li, uma foi mais impactante, porque teve um momento da vida dele que ele estava no alcoolismo, né? E ele teve uma experiência de quase morte, que foi a experiência que transformou ele, né? Então ele começou a dedicar ainda com mais afinco esse estudo das emoções, esse estudo da transcendência, da consciência, e desenvolveu uma escala de consciência, né? E ele percebeu que cada pessoa interpreta, vivencia a realidade de acordo com o seu nível de consciência. Então, eu tenho uma assinatura vibracional, eu tenho uma tendência a sentir certos tipos de emoções. Então, vamos supor, vou dar um exemplo. É uma pessoa que sente vergonha, tem tendência a sentir vergonha, tudo fica com vergonha. A assinatura vibracional dela é essa, da vergonha. O nível de consciência dela é 20 Hz, se eu não me engano, que é a energia, que é a frequência da vergonha, é a frequência mais baixa da escala de Hawkins. E essa pessoa vai gerar situações na vida dela condizentes com essa vibração baixa, né? E aí a gente vai sentindo essas emoções ao longo da vida e atraindo situações semelhantes, que são condizentes com essas energias, com esses tipos de energia, porque tudo é energia, né? A matéria, como a gente conhece, é energia, que parece que está sólida, que a gente tem a ilusão, porque as partículas estão tão juntinhas que parece que é algo sólido, mas na verdade, quando a gente vai analisando cada célula, cada partícula, cada átomo, cada partícula subatômica, a gente vê que em nível mais micro, a menor partícula que existe, na verdade, são filamentos de energia. Tem uma teoria que chama teoria das cordas, que fala sobre isso. No nível subatômico, o que formam lá os elétrons, os nêutrons, que são os que formam o átomo, que forma a célula, né, o que vai formando cada tecido nosso, cada órgão. Então, nesse nível mais baixo, são filamentos de energia, que é a teoria das cordas. Então, tudo é energia, mesmo o que parece que é matéria, o que parece que é concreto, também é energia.
E aí, tá, a gente vai pensando, vai vivendo, vai passando por situações, vai tendo relações, relacionamentos, vai tendo vivência, né, durante a vida e vai gerando esse campo e vai alimentando esse campo dia após dia com essas energias que a gente vai emanando, pensando, sentindo, interagindo, fazendo atividade do dia a dia, olhando o telefone celular, assistindo vídeo no YouTube, assistindo filme, lavando louça, tomando banho. A gente está o tempo todo emanando energia, o tempo todo. Mesmo que não perceba, a gente está emanando alguma energia ali, às vezes até de maneira inconsciente, sem perceber. Né? Então a gente vai gerando essas energias. E na verdade, essas energias não estão só nem alimentando esse nosso campo, né? Influenciando a nossa vida, atraindo situações negativas ou positivas para a nossa vida. Mas essas energias também estão sendo emanadas para o planeta Terra e para o universo. Porque a gente não está desconectado, cada um de nós não está isolado, né, numa câmara. Então a gente está emanando energia para esse campo em volta da gente, para essa bola de energia, mas também está emanando para o planeta Terra, para o universo. Né? Então a gente tem que fazer aquela análise de como eu estou contribuindo para o universo, para o planeta Terra. Né? Eu tô sendo colaborativo, emanando energias de alta vibração, de amor, de alegria, de paz, ou eu estou emanando energias, vamos dizer assim, destrutivas, né? De competição, de raiva, de tristeza, de inveja, né? Porque o que eu emano, o que cada um de nós emana, forma uma egrégora, ou seja, um somatório de energias na realidade. Então o mundo como ele está hoje é reflexo do mundo interior de cada um de nós, somado. Então o mundo de fora, o planeta Terra como ele está hoje, é um reflexo de cada um de nós, do mundo de dentro. Né? Então cabe a cada um de nós analisarmos a nós mesmos que tipo de energia, qual a qualidade da energia que cada um de nós estamos emanando. Né? É uma autoanálise. Né? Como será que eu estou contribuindo para o universo, para o planeta Terra? Né? Será que estou emanando energias nefastas, destrutivas para o universo? Ou será que estou emanando energias de colaboração, de união, de amor, de benevolência? E contribuindo aí, de fato. Né? Então, cada um de nós temos esse padrão de emissão de energia. Muitas vezes a gente nem percebe, como eu falei, porque a gente está o dia inteiro emanando, pensando, sentindo, vivenciando, interagindo, né? Analisando, julgando, criticando, ou elogiando, né? Amando, colaborando. A gente está o dia inteiro fazendo isso e vai passando 10, 20, 30, 40, 50 anos, muitas vezes se condicionando a agir de uma mesma maneira por muitos anos da vida, sem nem perceber o quanto que a gente está sendo destrutivo não só no nível individual, mas no nível coletivo. Né? Então, a gente fica muitas vezes repetindo diálogos internos, repetindo formas de se relacionar, repetindo formas de agir a vida inteira. E se pergunta assim, por que isso está acontecendo comigo? Isso sempre acontece comigo. Né? O que acontece que parece que eu vivo sempre a mesma situação? E às vezes acha que é algo externo, mas na verdade é algo interno. É a maneira de se organizar internamente. A maneira de interpretar o mundo, de vivenciar o mundo, de trocar com o mundo, com cada uma das pessoas. E com cada ser vivo, né? Com cada ser, com uma planta, com um animal, com a natureza. Então, esse campo, ele, né, voltando agora para esse campo individual, ele tem uma vibração específica, ele vibra numa frequência, né? Como eu falei, cada emoção, cada pessoa tem uma tendência a emanar certo tipo de energia e cada emoção tem uma frequência em hertz, que o David Hawkins, o médico, o escritor, ele mediu.
Então tem a vergonha, o medo, a apatia, a tristeza, a raiva. São energias que têm baixa vibração. E aí a coragem, começa na coragem, que é o divisor de águas. Coragem, razão, iluminação, paz, amor. São energias que constroem, que são colaborativas, que cooperam para o bem, né? Para a transformação de maneira positiva. Né? E cada energia também vai gerar certo tipo de consequência. Então, se eu vibro na vergonha, se eu tenho a frequência energética, essa minha assinatura vibracional é da vergonha, eu vou gerar certos tipos de situações condizentes com essa frequência. Eu vou gerar problemas psicológicos, eu vou gerar problemas físicos, eu vou gerar relacionamentos, eu vou gerar situações de vida que são compatíveis com essa energia de baixa vibração, baixíssima vibração, né? E do contrário também. Se eu tenho a tendência ou se eu procuro emanar energias de alta vibração, eu vou ter outros tipos de consequência. Outros tipos de consequência no meu psicológico, outros tipos de consequência no meu físico e outros tipos de consequência no meu relacionamento, nos meus relacionamentos, nas minhas situações de vida, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que sente muito medo, ela vai gerar, pode gerar, não necessariamente vai gerar, mas pode gerar problemas psicológicos relacionados talvez à ansiedade, pode gerar problemas físicos nos rins, por exemplo. Cada órgão nosso está relacionado a um tipo de emoção. Então, por exemplo, os rins, problemas nos rins, está muito relacionado a essa questão do medo. O fígado, muito relacionado às questões da raiva. A pessoa sente muita raiva, tem mais tendência a sentir raiva. Coração, estresse, né? Cada órgão tem uma emoção relacionada à tendência de desenvolver certos tipos de problema. Então, essas energias vão afetar no físico e o que acontece no físico afeta também no nível energético. Né? Então, vamos supor, dar um exemplo, uma pessoa que tem essa tendência a sentir medo. Uma pessoa tem muita tendência a sentir medo. Essa pessoa, ela vibra na frequência do medo. O campo ao redor dela tem uma vibração específica condizente com a energia do medo. Né? E a pessoa muitas vezes não percebe que ela atua na vida, que ela age de maneira a partir do medo. Né? Porque ela vê o mundo como ameaçador, ela interpreta as situações como perigosas, como ameaçadoras, e ela tem medo daquela situação e para ela aquilo é muito real. Não é uma interpretação, é o que é a realidade. Na mente dela aquilo é real, o mundo é ameaçador simplesmente e eu tenho que me defender, eu tenho medo. Então a pessoa está sempre com medo. Até quando acontece algo positivo, algo que seria positivo, a pessoa fica com medo, ela não fica bem, não fica feliz, fica com medo de acontecer algo ruim, o medo de perder alguma coisa, o medo de sofrer um acidente, de ter uma doença, porque a pessoa tem essa tendência. E aí vamos supor, a pessoa tem um filho, essa pessoa tem um filho, uma mulher que tem essa tendência a pensar a partir da energia do medo. Tem um filho, esse filho é pequeno, vai entrar na escola, na escolinha pequena. Aí o que acontece? É uma situação nova. Situações novas já geram um nível de estresse, porque é o desconhecido. E o desconhecido, a gente não sabe o que vai acontecer, está fora do nosso controle. Então isso gera uma insegurança. E a pessoa já vibra nessa frequência do medo, começa a pensar situações perigosas que possam vir a acontecer nesse momento com o filho dela, que está entrando na escolinha. E ela começa a pensar e lembra de reportagens de televisão sobre coisas ruins que aconteceram na escola com crianças pequenas e vê uma situação na rua e conecta com isso
e começa a pensar de maneira muito forte e não se dá conta disso, embarca nesses pensamentos e esses pensamentos vão crescendo porque a mente é abstrata e na sua abstração ela não tem limites, né? Vai crescendo, crescendo, crescendo. Se a gente não parar ela, ela vai embora. E o cérebro físico, por sua vez, não diferencia o que é uma experiência real de uma experiência imaginada. Então ele vivencia as duas experiências como se fossem experiências de verdade. Por isso que exercícios de visualização funcionam, sim, pro lado positivo, né? Por outro lado, tem essa coisa. A pessoa começa a entrar na imaginação e achar que aquilo é real, o cérebro também vai vivenciar como se fosse real. O cérebro vai vivenciar como se aquilo fosse real. Aí tá. E pra ela pode até interpretar aquilo como um sinal, como uma intuição, porque aquilo para ela tá muito real e tá tomando conta dela, tá ficando muito forte, aquilo vai acontecer e tá se tornando muito real, tá muito grande, ela não deu limites à mente dela, à imaginação dela e tomou conta dela. E o que acontece? O coração começa a acelerar, extremidades começam a ficar frias, a mão, o estômago embrulhado, você sente enjoo, sua corrente sanguínea fica cheia de hormônios chamados noradrenalina e cortisol e a pessoa começa a ter uma crise de ansiedade por conta do medo, por conta de não colocar limite nos próprios pensamentos, porque nem tudo que a gente pensa é real. E se a gente não coloca limite nos nossos pensamentos, os pensamentos podem nos destruir. Então a pessoa tem uma crise de ansiedade que pode se desenvolver até para outras coisas. Pode não se desenvolver também, mas também pode. Então a pessoa vibra no medo e pode desenvolver um problema psicológico relacionado a essa frequência de energia que ela vibra, ao nível de consciência que ela está. Ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade ou algum outro problema psicológico ou no físico, né, como eu falei, e problemas nos relacionamentos, que a pessoa que se relaciona a partir do medo, ela tem medo de perder, tem medo que o outro faça algo que a machuque, talvez, e ela vai fazer o quê? Vai querer controlar o outro, controlar as situações. Só que as coisas não estão no controle, não tá tudo no nosso controle. E aí a pessoa vai sofrer. Agora, do contrário, quando a pessoa começa a trabalhar para entrar no nível de consciência da confiança, da razão, do amor, da aceitação, coisas boas também acontecem, coisas maravilhosas. Você começa a se sentir realmente conectado no fluxo ali da vida, parece que tudo dá certo, né? Você realmente entra numa conexão ali transcendental. Então tudo tem esses dois lados, né? Para cima e para baixo. O tanto que vai para cima também pode ir para baixo, né? Então tudo tem uma consequência. Essas energias baixas vão prejudicar nosso corpo, vai destruir células, vai causar câncer, vai causar doença, vai causar guerra, vai causar briga no trânsito, vai causar discussão com o vizinho, vai causar pânico, vai causar ansiedade, vai causar uma série de consequências de energia baixa. E energias altas não, vão construir, vão reorganizar, vão ajudar a se conectar, vai criar energias altas, vão criar. Né? Então, é importante saber disso porque, como eu falei, muitas vezes a gente fica anos e anos e entra no automatismo porque o nosso próprio cérebro tem uma tendência a automatizar certos processos. E isso, por um lado, é bom,
porque gasta menos energia, economiza energia. Você automatiza, por exemplo, o processo de dirigir, de andar. Imagina se a gente tivesse que ficar pensando toda hora, cada passo. Ia ser um desgaste muito grande. Então, por um lado, tem algumas coisas que são boas. Mas, por outro lado, essa automatização dos processos pode ser ruim também, né? Tanto por um lado, tanto para o outro, para cima e para baixo. Então, é o momento da gente se observar, observar nossos pensamentos, observar nossas emoções, observar as situações de vida que a gente tem atraído, porque tudo isso vai mostrar para cada um de nós o nível de consciência que nós estamos. É individual, é interno. Não é para olhar o fulano e dizer que o fulano tem um nível de consciência de raiva, de vergonha, de tristeza. É interno. Porque é a gente que está emanando energias nefastas ou poderosas para o universo, né? Então, é buscar entender qual é a energia que a gente está vibrando, né? E as energias dessa tabela, dessa escala que o Hawkins fez, ele construiu, né, com as pesquisas dele. Ele fez diversas pesquisas para trazer aquilo que estava no nível subconsciente das pessoas. É bem interessante, assim, tem muita coisa. Eu quis trazer uma introdução. Ele organizou essa tabela nas energias de vergonha, de culpa, aí da mais baixa para a mais alta. Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho. Essas são as mais baixas, são as destrutivas. Aí coragem começa a melhorar um pouquinho, porque você começa a se movimentar. Neutralidade não é apatia. Apatia é você ser, assim, vamos dizer, meio desligado, desconectado da realidade, do mundo, da existência. E a neutralidade é quando você entende que o que quer que aconteça na sua vida acontece por um propósito, acontece para o seu bem. Isso é neutralidade. Tipo, igual os evangélicos, não sei se os evangélicos falam isso, mas... esqueci agora, deu um branco. Não era para falar. Neutralidade é boa vontade, aceitação, razão, amor, alegria, paz e iluminação, que é a energia mais alta. Tá? Então, nesse primeiro momento, o importante primeiro é a gente identificar em qual nível de consciência a gente está. Cada um de nós estamos, né? Cada um de nós individualmente está. Primeiro, identificar. O primeiro passo é a aceitação. É igual lá dos dependentes químicos, é a mesma coisa. A gente é viciado em pensar a mesma coisa, viciado em sentir a mesma coisa, viciado em agir da mesma maneira. Então, o primeiro passo é aceitar. Aceitar a sua dificuldade, aceitar a minha dificuldade. Para aí depois a gente começar a construir novas formas de existir, novas formas de se expressar, novas formas de se relacionar. O que não é fácil, mas também não é impossível, né? Falar é mais fácil do que fazer, por isso a gente pratica todos os dias, todo momento, né? E é um processo, tendo em mente que é um processo, e como todo processo leva um tempo. Da mesma forma que às vezes a gente fica 20 anos agindo de uma mesma maneira, a gente vai precisar de um tempinho a mais para reconstruir essa maneira de agir. A gente tem que ter uma autocompaixão, né? Não vai querer mudar da água para o vinho em uma semana, em 2 semanas. A gente ficou 20 anos agindo de uma maneira, se condicionando a agir daquela maneira, a pensar daquela forma. Então, para se transformar, para começar a trilhar um novo caminho, a construir um novo rumo, a gente tem que ter essa paciência conosco mesmo, com os nossos processos, né? Então, esse foi um primeiro momento, né? Vamos dizer assim, uma introdução, para que, de repente, talvez a gente possa trazer mais vídeos assim, sobre as emoções,
né, sobre como trabalhar nossos condicionamentos mentais, né, sobre como trabalhar no dia a dia, né, um processo prático, porque a gente tem muita informação, só que também tem muita dificuldade em fazer. Então acho que seria legal trazer essas experiências mais práticas, né, essas orientações mais práticas mais pra frente, tá bom? Então é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Quer? Então vem. Tem que botar isso aqui. Quer botar isso aqui? Limpa perto aqui. Complementando o que aí a Cláudia acabou de dizer, A Cláudia? Não, Juliana. Juliana, perdão. Eu estava olhando para a Cláudia. A maior parte das pessoas, na maioria das vezes, ela fala: o que está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? Né? Então, ela quer saber, e outras vezes as pessoas falam: eu não mudo, eu nasci assim, quero morrer assim. Verdade, né? de Gabriela. Insiste naquilo. As pessoas: fulano, lê alguma coisa, veja uma música agradável, lê um livro agradável, para abrir sua mente, sua cabeça. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Naquela estupidez, naquela brutalidade total. Então, eu como professor, já vi muito isso em pais de alunos. Né? Porque os alunos é o reflexo dos pais, o exemplo que eles recebem. Veja, olha, a energia que os pais estão passando para os filhos. Depois chega uma hora, os pais perdem o controle. Eu não sei o que eu faço com meu filho, mas deixou a corda solta, como vai fazer agora? Tá? Vocês já devem ter lembrado alguns espíritos que manifestados aqui na casa já falaram da energia ruim que está no planeta. Essa energia o que é? É o que nós emanamos. Né? Então aquela pessoa que é má, que é ruim, que não muda, né? Que é a maioria das pessoas são assim, infelizmente, né? Então essa energia está parada no planeta. Depois outras pessoas falam: por que Deus não resolve isso? A miséria, a pobreza, a criança abandonada, porque não sei o quê. Deus está só olhando. Porque quem está emanando as energias somos nós. Nós é que temos que mudar essa frequência energética de cada um. Tá? Porque isso é muito forte, gente. Um outro detalhe, observa as famílias que muitas vezes brigam em casa. Essa briga em casa vai acontecer o quê, gente? As guerras em outros países, porque é a energia que você está emanando. Então para você nem tem conhecimento disso, nem sabe disso que se vai acontecer. Tá? Então você imagina uma região mais ou menos perigosa, onde todo mundo vive em conflito. Olha os conflitos que nunca param. Que a gente não entende, mas por que não acaba a guerra? Estamos no século XXI, que não sei o quê. Não acaba, porque o ser humano não para de emitir energia negativa. Por que nós vamos passar de um planeta de regeneração, de mudança? Porque isso tem que acabar, gente. Deus não aguenta mais esse sofrimento que o ser humano está produzindo há milhões e bilhões de anos. Por quê? Vem de geração a geração, aí passando essa energia negativa. Né? E as pessoas querem o quê? Milagres. O milagre dentro de você, que é a sua energia que você tem que emitir. Mas você emite errado. Né? Você quer a ganância, você quer explorar, você quer tirar proveito de tudo. Então olha que energia que você está criando. E não tem como melhorar. Porque as pessoas não aceitam. Né? Se houvesse um consenso, né, da população ou de cada um de nós, a gente mudaria o mundo. Na hora. Essa energia negativa ia ser dissipada. Mas isso depende de cada um de nós.
da força de vontade de cada um de nós. Então, gente, essa energia começa na casa da gente. Tudo começa na sua casa, o seu tratamento, tá? Orando com os seus filhos, ensinando os seus filhos, conversando com os seus filhos, orientando os seus filhos, sabendo orientar, né? Dando atenção, principalmente atenção. Você não dá atenção, deixa à vontade, é uma ovelha perdida, porque saiu do controle. Imagina quantas estão acontecendo, não é isso? No mundo inteiro. Tá? Então é mais um adendo para a gente pensar e refletir, né, nessa verdade energética que está em torno de cada um de nós. Gratidão. Legal. E tem só mais um comentário assim sobre essa questão quando a gente fala assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, para sempre assim, Gabriela. Né? Porque na verdade a gente não nasceu assim. Aconteceu alguma coisa lá no passado, seja nessa vida ou em outras, que a gente foi se construindo de determinada maneira. A gente foi se condicionando a ser e agir de determinada maneira. A gente não tem tal essência, a gente tem a tendência a agir de determinada forma porque a gente mesmo se condicionou a agir daquela maneira. Né? O que a gente tem em essência, todos nós, é a pura potencialidade de ser o que cada um... É o puro potencial mesmo, a centelha divina, né? E cada um vai dando um nome. Mas a essência que cada um de nós tem, o amor, é essa. Todo o resto é camada, todo o resto é construído, condicionamento. Né? Não quer dizer que seja fácil, né? Que seja, então vamos arrancar logo tudo isso aqui. Não, mas é só que quando a gente muda esse olhar, né? Que é aí que começam as transformações. Porque a gente vê que a gente não tem que ser de uma maneira ou de outra. A gente não tem que agir de determinada maneira ou de outra maneira. Né? A gente vai se condicionando e vai achando que aquilo é o certo, vai se apegando tanto àquele personagem que vai realmente achando que é aquilo. Vai achando que é aquilo. Mas são condicionamentos. Então, é isso. Todos nós temos essa flexibilidade, essa potencialidade de nos transformar, de nos transcender, né? Até o próprio cérebro físico tem a plasticidade cerebral, a capacidade de mudar, de ter novas conexões entre os neurônios. Então, tudo se transforma, tudo muda. Por que a gente tem essa mania de se apegar a certo tipo de comportamento, certo tipo de pensamento? É por causa do nosso ego, porque o ego tem medo de ser destruído. É um processo natural, mas que a gente não se dá conta. Mas quando a gente se dá conta, a gente se dá conta também que a gente é capaz de coisas incríveis. Com a força de acreditar, de saber ou de ter fé. Cada um vai usar a palavra de acordo com o seu vocabulário, né? Então, é isso. É isso que a Juliana está falando, gente. Eu vivi isso e eu estou vivendo isso. Como ela colocou aqui, essa questão da gente transmutar e a escolha. Eu lembro perfeitamente que eu passei por uma situação a semana passada em que eu já estava nessa mudança vibracional, essa mudança energética. E quando eu acordei num determinado dia, eu acordei com um desânimo, eu acordei com pensamentos negativos. Foi minha própria mente criando, meu ego. Só que como eu já estava
nessa mudança, nessa transformação e percebendo a mim mesma e percebendo o exercício de perceber os meus pensamentos, então eu identifiquei isso e eu acordei e falei assim, ué, mas ontem eu não estava assim, ontem eu não estava pensando isso, eu fui dormir bem, por que agora eu estou acordando assim? E eu fui trabalhar. Aí eu lembro que um dos médiuns, que hoje ele não está aqui, o Paulo, ele me manda uma mensagem, áudio pelo WhatsApp, um recado de um irmão espiritual. E disse assim para mim, olha, ele manda te dizer que a sua mente, você tem uma mente forte, você tem uma mente muito forte. E essa mesma mente, ela tanto tem um poder para te botar para baixo, quanto para te elevar. Depende de você fazer a escolha. Então, quando ele falou isso para mim, deu aquele estalo. E eu já estava no processo, já fui malhar, e já naquele processo, porque a sua mente fica ali, te botando para baixo, porque foi um condicionamento. Por quê, gente? Eu passei a maior parte da minha vida vivendo na vibração do medo, na vibração da insegurança, que gerou medo, gerou autoestima baixa. Então, passei minha vida inteira assim. Então, nesse processo de reforma íntima, no autoconhecimento, eu fui trabalhando tudo isso, estudando a importância do conhecimento. Então, fui trabalhando tudo isso em mim. E que me levou ao que eu sou hoje, aonde eu enfrentei, transmutei essa energia do medo. E como a Juliana mesmo colocou, o primeiro estágio, a energia da coragem. Então, eu tive coragem para enfrentar os meus medos, para enfrentar as minhas sombras. Então, eu já saí das energias baixas. E pretendo, porque tudo é uma questão de escolha, uma questão de decisão, continuar subindo cada escala. Hawkins, né? Cada escala Hawkins. Escala de nível de consciência de Hawkins. Exatamente. Então, o meu nível de consciência é: eu posso, eu consigo, eu faço acontecer. Não é mais como antigamente. Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Hoje mudou. Então vai dar certo. Eu posso, eu consigo. Ou seja, é o eu sou. Entende, gente? É o eu sou. Então, esse eu sou dentro de mim, ele está despertando. Ele está crescendo. Ele está aflorando. Então, vou até misturar um pouquinho os tópicos, porque hoje, nesse nível de consciência a qual eu estou tomando consciência de quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou uma centelha divina. Entende? Ou seja, a centelha divina, como diz o Arthurito, que ele me ensinou bastante isso. Arthur vai assistir o vídeo, ele vai ouvir. A centelha divina, ela é perfeição. Ela é perfeita. Porque Deus é perfeito. Então, quando a gente escolhe, eu guardei isso que ele falou e eu fiquei pensando muito nisso. Quando a gente escolhe fazer com que o ego ele caminhe lado a lado com essa centelha divina, você toma posse do eu sou e você vai em busca dessa perfeição. Você vai em busca de se melhorar cada vez mais. Agora, quando você deixa o ego ele ir para essas vibrações mais baixas, aí é sabotagem o tempo inteiro. É autossabotagem o tempo todo.
É você se sabotando o tempo todo sem perceber, como a Juliana falou. Então, eu estou vivendo esse momento na minha vida. Até falei para o Pedro essa semana que quando a gente... depois eu vou falar o que o Pedro falou, só vou complementar o que a Juliana falou. Quando você muda o padrão vibratório na escala Hawkins e você passa a manifestar as vibrações elevadas, né, a escala mais elevada, coragem, e assim vai por diante, o que acontece? Você começa a se conectar com a sua centelha divina. Você começa a se conectar com quem você é. De verdade, né? Com eu sou. Então, a gente vem com uma programação no plano espiritual, não é? Só que muitas das vezes você não sabe que programação é essa. Mas o que você tem que fazer, o que você veio para fazer, ele está ali dentro de você. Só que ele está dormindo. Ele está escondido, ele está abafado pelo seu ego, que escolheu só ficar nas escalas baixas, nas vibrações baixas. Aí, quando você, na reforma íntima, você começa a se melhorar, trabalhar o seu mental, trabalhar as emoções, principalmente, levar o seu ego mais para o mental, para a razão, mais para a fé raciocinada, chega um momento que você começa a se conectar, você vai lá, ou dispara um gatilho, alguma coisa acontece, que aquilo que você veio para fazer, que está impresso ali em você, ele eclode. Ele eclode dentro de você. Você não sabe como você vai fazer, mas você sabe que você tem que fazer. Você sabe que você veio para fazer isso. E sabe o que acontece? Parece que é algo nato. É seu. Parece que já é natural seu. Você sabe como fazer, mesmo não sabendo, mas você sabe. Aí você se conecta com o seu eu superior. Você se conecta com o seu eu superior. Você se conecta com a centelha divina que há em você, com a divindade que há em você, com o divino que há em você. Com isso você se conecta com a espiritualidade. Você se conecta com todos os mentores que estão ali, que sabem que você está evoluindo, e você começa a trazer para você, que são essas vibrações deles, é a vibração que eles estão, mesmo que sejam mentores que trabalhem na vibração terra, mas eles são vibrações superiores, entendem? A missão deles é aqui na terra, mas a vibração deles é superior. Na escala Hawkins é superior. Então você começa a se conectar. Você vai atraindo. Eles vão chegando porque eles sentem. Eles vão sentindo e eles vão chegando. Aí o que acontece? Mesmo sem você saber como aconteceu comigo, até falei para aquelas direções que veio hoje para mim, mesmo sem saber nada com relação à Umbanda, veio para mim as direções, e a Kelly me ajudou, a Kelly, o Paulo, eles me ajudaram, porque ainda complementaram ainda mais as direções que veio para mim. Entende, gente? Quando a gente muda, mas dizer que não preciso fazer mais nada. Precisa sim, você precisa se manter nesse padrão e para cima. Porque o seu ego está ali, ele é seu, ele faz parte da sua humanidade. Ele faz parte da sua humanidade, como uma pessoa encarnada. Ele está ali, ele é necessário, ele é importante para ajudar a sua centelha divina a evoluir. Mas ele também pode te puxar para baixo devido ao que a Juliana falou. Foram a criação, a forma como ele foi moldado, os vícios, as tendências, tudo isso.
Então, o que que acontece? Da forma como ele foi moldado, ele fica te puxando para baixo. Então, se eu permitir, o que que acontece? Eu posso sim voltar para a vibração do medo, da insegurança, da dúvida, da autoestima baixa. Mas eu fiz uma escolha. E essa escolha que eu trabalho todos os dias, essa escolha que eu trabalho na minha mente, de dominar as minhas emoções, não digo nem dominar, de trabalhar as minhas emoções, identificar e aprender com cada uma delas e mostrar para elas que é melhor você pensar, melhor você trabalhar com a razão. As emoções são necessárias? São. Em determinados momentos elas são necessárias, porque às vezes são elas que nos livram de algumas situações. São muito importantes, tipo, o medo. A gente não tem que se livrar também do medo, né? Porque é um medo que nos segura de não se jogar no meio da rua, né? De se cortar, né? É um medo, as emoções são importantes, mas como tudo, dosado, né? Se for muito para um lado ou muito para o outro, a gente se prejudica, né? Então, É isso. verdade. E mais 3 coisas. Primeiro, a mente. Nossa mente. A gente cria pensamentos que não são verdadeiros. Então tem que ter cuidado com o que a gente acredita quando nossa mente produz certos tipos de pensamentos. Segundo, relacionado ao que a Sabrina falou, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que falham. Se a gente tem um objetivo e a gente não alcançou ainda esse objetivo, não é porque a gente falhou. Desistiu. E a gente não tem que desistir. É porque a gente ainda está no processo e a gente ainda não alcançou o objetivo. Né? Não vale a pena desistir. Então, o que acontece? A maioria desiste. Não é que ela falhou, ela desistiu. Se ela continuasse ali, insistindo, resistindo, ela alcançaria aquele objetivo. Você não falha, você não fracassa. Você desiste. De repente, ao invés de desistir, talvez seja uma hora de descansar, de parar um pouquinho, de se afastar da situação, de pensar, de refletir, de se conectar. E outra coisa, terceira coisa, existe uma missão que é comum a cada um de nós. A cada uma das pessoas que estão aqui, que estão ali assistindo, que estão desencarnadas, que estão em outro planeta, que estão em outro país. E a missão de cada um de nós é aprender a amar. Essa é a missão de cada um de nós e de todos nós. E cada um está no seu caminho. Cada um está vivendo o seu processo. Cada um está num contexto favorável para que essa missão aconteça. Né? Então, que a gente possa praticar essa visão mais abrangente da vida, né? E é isso. Ninguém quer falar? Então tá, tchau.